Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, terceiro domingo da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. E meu irmão, minha irmã, hoje no Evangelho nós vemos a pesca milagrosa. Mas pesca essa que só acontece, só é milagrosa porque aqueles homens ouviram Jesus. Após passar uma noite inteira sem pescar nada, porque eles estavam cheios deles, ou na verdade estavam tristes, frustrados pela morte de Jesus, mesmo Jesus já tendo aparecido ressuscitado, mas quando Jesus diz a eles, lançai as redes ali, à direita da barca, e quando eles fazem isso, em Cristo, essa pesca é milagrosa. E o Evangelho diz assim: naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram também: vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E, meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui, nessa narrativa do Evangelho, que é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, ou seja, é pós-Páscoa. É após a morte e a ressurreição de Jesus. No próprio domingo da Páscoa, Jesus já havia aparecido para esses homens. Apareceu mais uma vez e hoje é a terceira. Mas o que nos faz pensar é onde Pedro estava, ou seja, para onde Pedro havia voltado. Jesus também o encontrou à beira do mar.
pescando quando Jesus faz o chamado Pedro, a partir de hoje, tu serás pescador de homens. E Pedro larga toda a tua vida para seguir Jesus. Porém, vendo a morte de Jesus, eu acho que a frustração entra no coração de Pedro. Antes mesmo da morte, quando Jesus é preso, Pedro o nega por 3 vezes. Então tudo isso trazia uma tristeza no coração de Pedro, a negação de Jesus, talvez a frustração de ter visto Jesus morto. Mas mesmo assim, a alegria da ressurreição parece que ainda não havia sobreposto sobre tudo isso. Então, ele volta às suas origens, a ser pescador de peixes. E o problema quando nós voltamos às origens, ou quando nós voltamos à nossa vida, nós temos que tomar um cuidado, que nós levamos outros juntos. Pedro foi, mas não foi sozinho, com ele foram mais 6 discípulos. Então é importante nós termos essa certeza que a nossa vida também gera frutos na vida dos outros, sejam eles bons ou não tão bons. Pedro volta a ser o velho homem e aqueles homens o seguem, mas pela graça daquele que não nos deixa, daquele que não nos abandona, do bom pastor que vai buscar a ovelha perdida a esse reencontro. Passam a noite inteira pescando, pesca infrutífera, porque nada pegaram, porque estavam ali como que separados de Cristo. Mas quando Cristo diz, lançai as redes à direita da margem, eles lançam a rede e não conseguem quase nem arrastá-la, tamanha quantidade de peixes. Ou seja, quando estamos com o Senhor, quando ouvimos a vontade do Senhor e, acima de tudo, quando fazemos a vontade do Senhor, não tenha dúvida, caro irmão e irmã, estaremos sendo frutuosos não por nós, mas por aquele que nos orienta, por aquele que nos guia, por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, no Evangelho de hoje, na meditação de hoje, que não deixemos as frustrações, tristezas, dores, mágoas nos afastar jamais de Jesus, porque afastado de Cristo seremos infrutíferos. Mas mesmo que afastados, tenha essa certeza que o Senhor sempre vai atrás de nós. Mas se reconciliados e fizermos a vontade de Cristo, não tenha dúvida, a grande vontade dele, a manifestação dele, assim como se manifestava, nós vemos em Atos dos Apóstolos, nesses homens, também se manifestará em nós, com grandes prodígios, milagres, curas e libertações. Não se separe de Cristo, não volte a ser o velho homem e a velha mulher diante de nenhuma frustração, que possamos pedir a graça do Espírito Santo de permanecermos unidos nesse corpo onde o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.